Chegando com Cidade Notícias Interativo dessa quarta-feira, dia 3 de junho, muitos assuntos para a gente falar hoje. Claro que nós vamos repercutir aí o decreto municipal que já está valendo, para 19 cidades aqui do extremo sul da Bahia, entre as quais Teixeira de Freitas, fechamento do comércio, toque de recolher, tudo aquilo sendo colocado em prática, aquilo que a gente já falava ontem. Fica com a gente e, claro, participe mandando mensagem aí pelo 988-46-1865, o programa já começou. Bom, tem participação aqui dos nossos telespectadores, muita gente falando, muita gente denunciando aqui em Teixeira de Freitas, bares abertos aqui na nossa cidade, Muita gente falando, falem no ar que o bar do bairro tal está aberto, que o bar à noite fica fazendo barulho, fica aberto. Hoje tem toque de recolher, que nesse momento tem bares abertos. A gente tem aqui telefones para que vocês façam denúncia, Existem, por exemplo, Polícia Militar, você pode ligar para 190, fazer a denúncia. Tem também o pessoal da Secretaria de Segurança Pública aqui do município, um telefone fixo, 3011-2733, 3011-2733, você também pode ligar. Tem o pessoal da Vigilância Sanitária aqui de Teixeira de Freitas, o 3011-0980, também você pode ligar aí. A Guarda Municipal tem um celular, que é o 999-14-1662. No site da Prefeitura, nas redes sociais aí, estão amplamente divulgando aí um banner justamente com esses telefones para que as pessoas possam ligar e fazer denúncia de aglomerações aqui em Teixeira de Freitas, também estabelecimentos abertos, não essenciais, estabelecimentos de comércio não essencial, desrespeitando o decreto municipal, também o decreto estadual. Um outro assunto que eu quero falar é sobre o fornecimento de água aqui em Teixeira de Freitas. A gente recebeu um comunicado da Embasa que problemas no fornecimento de energia elétrica interromperam aí temporariamente o fornecimento de água aqui em Teixeira de Freitas, Então, houve uma queda de energia lá na captação do sistema de abastecimento aqui em Teixeira de Freitas na madrugada de hoje, e o fornecimento de água aqui na nossa cidade, segundo a Embasa, encontra-se interrompido temporariamente aqui na sede do município. Então, se está faltando água aí na sua cidade não, no seu bairro, na sua casa, é justamente por conta disso. Houve uma queda, um problema no fornecimento de energia lá para a estação de captação de água da Embasa em Teixeira de Freitas, e aí está faltando água na cidade inteira. Nesse momento, o governador Rui Costa, que participou hoje de manhã de uma reunião com outros governadores aqui do Nordeste, ele começou já agora a entrevista dele ao vivo com a imprensa aqui da nossa região, pessoal de rádio, de sites aí, falando justamente a repercussão desse decreto de ontem. A entrevista estava programada para começar meio-dia, começou agora há pouco com o governador aí falando sobre esse assunto. Bom, vamos aqui para a tela, Infelizmente nós não temos boas notícias com relação ao boletim epidemiológico. Passamos a casa dos 200 casos de Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas, infelizmente, Chegamos aí a 221 casos. Se a gente for comparar aí com o boletim de anteontem, anteontem, que a gente divulgou ontem, eram 174 casos e agora nós temos 221. São 47 casos a mais, de segunda para terça-feira. Isso dá um percentual de 27%, 27% casos a mais. Com relação aí aos recuperados, esse número pulou de 54 para 62, 14,8% aí de aumento. Vamos fazer uma comparação agora de um mês. A situação em Teixeira de Freitas no dia 2 de maio era muito mais tranquila. Nós tínhamos apenas 27 casos aqui em Teixeira de Freitas e hoje nós temos, conforme você vê aí, 221 casos aqui na nossa cidade. Isso dá um aumento, olha para você ver em termos percentuais, 718% de aumento. Em um mês,
o número de casos aqui aumentou 718%. São 194 casos a mais aqui na nossa cidade, isso em um mês. Com relação às pessoas que se recuperaram, existe uma diferença muito grande, né? Subiu de 14 para 62, aí dá uma diferença percentual em um mês de 342. Enquanto nós temos de casos confirmados um aumento de mais de 700%, de casos recuperados 342%. E é justamente por isso, né, que medidas estão sendo tomadas. Isso chamou a atenção do governador Rui Costa. A gente já vem chamando a atenção aqui de todos, da população, do poder público, do próprio comércio, com relação à gravidade. Parece que ninguém estava querendo enxergar direito aí. Ontem a gente falou sobre isso aqui. Uma pessoa morreu em Mucuri esperando por UTI, não havia UTI na região, ela teria que ser transportada de avião para um local, provavelmente Salvador, onde havia uma unidade, um leito de UTI, só que não deu tempo. Essa pessoa acabou morrendo. Você vê a gravidade da coisa, a gravidade do assunto, da situação a que chegamos aqui em Teixeira de Freitas. Bom, Yara Lopes vai chegar agora para a gente, vai chegar agora no programa falando para a gente, né, vários assuntos importantes, inclusive ela vai destacar aí o decreto municipal, né, Yara? Boa tarde. Boa tarde, Herbe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Todo mundo já deve estar sabendo que aqui em Teixeira de Freitas e várias outras cidades do extremo sul da Bahia estão com um decreto por ordem do governador do estado, Rui Costa, que teve essa reunião com os prefeitos ontem. Nós chegamos a mostrar isso aqui na edição de ontem. O decreto 517 de 2020, o decreto municipal, lista uma série de coisas. Nós vamos resumir aqui para que todo mundo entenda o que está valendo a partir de hoje aqui em Teixeira de Freitas. Montamos para vocês uma cartela para ficar mais fácil de entender, já que muita gente teve dificuldade em entender o decreto. O decreto coloca que há toque de recolher das 18 horas, 6 da tarde, até às 5 da manhã. A circulação de pessoas em parques, praças, ruas e logradouros é proibida. Somente poderão circular profissionais de saúde, de segurança e de assistência social. O comércio está fechado, só funcionarão as atividades consideradas essenciais durante esse período determinado pelo decreto. O que são então essas atividades essenciais? Muita gente ficou em dúvida. São apenas mercados, farmácias, unidades de saúde, serviços de segurança privada, serviços funerários, postos de combustíveis, indústrias, bancos, lotéricas e estabelecimentos voltados à alimentação e cuidados a animais. Os estabelecimentos abertos durante toque de recolher serão só farmácias 24 horas e os estabelecimentos de atendimento a pacientes em enfrentamento à Covid-19, hospitais, unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento. O que acontece se você tiver uma emergência durante toque de recolher? Só pode circular quem precisar de um serviço de saúde de farmácia, comprovando a necessidade dessa urgência, não é simplesmente a farmácia por qualquer motivo. Vai ter fiscalização para que isso seja cumprido. As forças de segurança do estado e do município, ou seja, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal vão agir. A vigência desse decreto é entre dia 3 do 6, né, hoje 3 de junho, até o dia 9 de junho, até o início da semana que vem. E esse decreto, o decreto anterior, 500 de 2020, que limitava o horário do comércio, fica revogado. Agora a gente vai falar um pouquinho, Herbe, de por que teve tanta confusão em relação a esse decreto aqui em Teixeira de Freitas desde ontem e até hoje circulando muita informação contrária. O decreto precisou ser republicado mais 2 vezes, justamente por essa rapidez na hora de liberar as informações, né? O primeiro decreto foi liberado mais ou menos 8 da noite e até às 11 da noite teve decreto sendo liberado consertando algumas coisas. Isso porque inicialmente não havia ficado claro que o decreto 500, o que limitava o horário do comércio, tinha sido revogado. Mas ele foi revogado, o comércio não pode abrir. Muita gente em dúvida em relação a restaurantes, porque fala ali alimentação, mas é alimentação e cuidado com animais. Restaurantes não estão liberados, restaurantes e lanchonetes de funcionar. Mas nós conversamos com a assessoria de comunicação aqui de Teixeira de Freitas um pouco mais cedo, Herbe, eles informaram que a Procuradoria Geral do município está redigindo um
um novo decreto específico para o caso dos deliveries, né? Então, hoje ainda teremos essa informação de como os deliveries vão funcionar aqui em Teixeira de Freitas, o que particularmente para mim, Herb, não faz muito sentido, já que a gente tem um toque de recolher e a gente tem aí só serviços essenciais funcionando, só serviços de alimentação mesmo, de supermercado e de saúde. Para mim, ter delivery funcionando num momento como esse não faz muito sentido. Não sei qual é a sua opinião em relação a isso. Não vejo sentido nenhum, né? A não ser que o delivery seja para antes das 18 horas, mas a gente sabe que o delivery é muito forte em pizzaria, né? Alguns restaurantes que também servem. À noite, que é o período mais forte, não tem sentido nenhum, é uma incoerência tamanha você ter delivery, abrir delivery, por exemplo, para o comércio, setor de alimentação, por exemplo, a partir das 6 horas ninguém pode estar na rua. Se não pode estar na rua é porque também ninguém pode entregar alimento. Não estou entendendo como é que a prefeitura vai organizar isso, né? E aí algumas coisas precisam ser faladas. Nós aqui, só aqui nós da televisão, e nós não somos os donos do saber, não. Mas a gente já vinha chamando a atenção com relação à gravidade da situação, né? O comércio, por exemplo, em vez de se sentar com o prefeito, e eu estou falando de maneira geral, talvez esteja falando para todos os 19 municípios, né? É claro que existem municípios maiores com comércio muito maior, mas, por exemplo, aqui em Teixeira de Freitas, poderia ter sentado com o prefeito, em vez de cobrar, não faça decreto para fechar, não. Por que não cobrou mais fiscalização por parte da prefeitura, né? Mais empenho na fiscalização e não simplesmente para não deixar o comércio aberto. Agora a coisa está feia, agora a coisa tomou uma gravidade absurda, né? Eu falei dias atrás, vou repetir quantas vezes for necessário, a vaca foi para o brejo, né? E agora a gente precisa consertar toda essa morosidade, toda essa preguiça na tomada de decisões, que poder público, e aí a gente coloca a Câmara de Vereadores, que é um órgão fiscalizador, Câmara de Vereadores Teixeira de Freitas cobrou o prefeito Timóteo Brito com relação a ações, cobrou efetivamente, prefeito Timóteo Brito, secretário Herbert, todo o pessoal, fez o que exatamente para não deixar chegar a essa ação? Ficou divulgando boletim que nem completo né? Que ações foram tomadas? A população parece que está assim, alheia a tudo, né? Parece que está num estado de dormência, não entendendo a gravidade da situação. Herb, mas o comércio precisa funcionar porque tem a questão do desemprego. Eu já falei sobre isso. Eu inclusive, fui contra o fechamento total em determinados períodos, porque a gente estava numa situação muito mais tranquila, poderia ter tomado medidas naquele momento, só que agora chegou medidas menos restritivas, mas só que agora chegou o momento que precisa fechar, não tem jeito, as pessoas precisam ficar em casa, não dá para ficar circulando pelas ruas. Então, o governador teve que bater na mesa e obrigar todos os 19 municípios a fazerem isso, porque senão os números da Bahia vão para a estratosfera, né? Precisava chegar a esse ponto, e aí a bronca é para a população, é para nós, é para os gestores públicos, é para os comerciantes que às vezes só pensam em si. A gente está falando em vidas, nós estamos falando em leitos de UTI que estão sendo esgotados, não há vagas na UTI, o hospital de campanha ainda não saiu, ainda está no blá blá blá, diz que vai sair, mas agora a gente só acredita vendo mesmo, né? Diz que vai sair depois de amanhã, segundo o governador, a gente agora só acredita vendo, porque tem um mês falando nisso, então não dá mais para a gente ficar aguentando esse tipo de coisa, vendo a gravidade só extrapolar, né, Yara? Desculpa aí pelo estender das palavras, você tem mais coisas para falar para a gente com relação aí aos casos aqui no Extremo Sul que continuam crescendo, né? Continuam crescendo, Herb, nem tem por que se desculpar, porque é muita coisa que a gente tem acesso, que a gente tem informação aqui, nós estamos todos os dias falando isso para a população e não adianta a gente só falar e também não adianta só ações do poder público se a população não se conscientizar. Infelizmente, vindo para cá hoje de manhã para trabalhar, eu vi muita gente na rua, as pessoas ainda insistindo em aglomerar, situação muito delicada, gente. A gente precisa pensar, às vezes nós damos esses números aqui para vocês pensam que é uma coisa distante. A gente não precisa se preocupar só quando o caso chega dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A gente precisa ter esse espírito de solidariedade, de vida em comum
E se a gente não preocupar, daqui a pouco vai chegar sim. Cada vez mais a gente tem visto pessoas que a gente conhece com Covid-19. Aqui no Extremo Sul, Herbie, tem mais casos, além de Teixeira de Freitas, que como você já mostrou o boletim, tem 221 casos de Covid-19. Itamaraju, que era o epicentro, né, aqui no Extremo Sul e agora Teixeira de Freitas já ultrapassou, está com 172 casos confirmados de Covid-19. 7 pessoas estão internadas. Isso é muito grave. Se essas pessoas se agravam a situação, se precisa de UTI, no momento não tem, porque 100% dos leitos de UTI aqui de Teixeira de Freitas estão ocupados, né? Tá tudo ocupado. Mas esse 100%, o que significa? 5 leitos só. Nós só temos 5 leitos públicos de UTI para todos os 13 municípios aqui da microrregião. 5 leitos destinados à Covid-19. É muito pouco para a situação que estamos enfrentando. O Mucuri também aumentou, Herbie, está com 43 casos confirmados, tem 3 pessoas internadas. Nova Viçosa está com 52 casos confirmados. Ibirapuã, que ontem tinha 17 casos, agora também foi para 21 casos de Covid-19 e Prado está com 14 casos. Esses são os novos casos, as outras cidades permanecem com o número que a gente já tinha passado anteriormente. Itabuna, né, que está numa gravidade bem maior do que Itabuna e Ilhéus ali, uma gravidade bem maior, já está falando em reabertura, né, afrouxamento das regras aí para a abertura do comércio por lá, né? Isso mesmo, Herbie. A população, inclusive, está bastante revoltada. O prefeito anunciou que a partir da segunda-feira haveria uma reabertura do comércio de Itabuna de maneira gradual e com um plano de segurança que ainda não foi dito que plano de segurança é esse. Logo que esse anúncio foi feito, Herbie, Itabuna chegou aos 1.000 casos de coronavírus. 1.000 pessoas contaminadas em uma cidade. Sabemos que tem muita subnotificação, muita gente não faz o teste, muita gente não tem sintoma ou tem os sintomas e nem anuncia isso, nem fala com a vigilância epidemiológica, então o número com certeza é muito maior. Itabuna, 1.000 casos, 39 óbitos já por conta de Covid-19. Ilhéus, que está ali do lado, 569 casos e já 34 óbitos, então já passamos de 60 mortes nessas cidades, é muita coisa, é muito preocupante. Aproveitando que a gente está falando dos casos aqui um pouco mais distantes de Teixeira de Freitas, Eunápolis já chegou a 178 casos de Covid, 2 óbitos e 15 pessoas estão internadas, algumas em Porto Seguro, porque Eunápolis também já não tem leitos. Porto Seguro, 132 casos confirmados, 5 pessoas estão internadas. E Piauí, que a gente também não tinha falado mais, né, que também cresceu rapidamente o número de casos, está com 246 casos, Herbie, 7 pessoas já morreram. E lá em Itabuna teve um abrigo, né, de idosos, de novo isso acontecendo, né, na região, abrigo de idosos todo infectado. Herbie, em Itabuna, 54 idosos foram diagnosticados com Covid-19, o abrigo tem 76 idosos, uma situação muito delicada e já aconteceu em outras cidades e parece que infelizmente a gente não tem aprendido com os exemplos negativos. Além de Itabuna, que teve esse foco agora com 54 idosos, lembrando que foi esse tipo de situação que deixou Ipiaú num quadro quase irreversível aí de Covid-19. Itaberaba, na Chapada Diamantina, também teve um caso similar. Por lá, 14 idosos foram contaminados com Covid-19 do mesmo abrigo e 7 funcionários, Herbie. Pois é, e a gente está chamando a atenção justamente por conta disso aqui, ó, que a gente vai mostrar agora. Olha como é que estava a feira de quarta-feira, feira do Mercado Caravelas em Teixeira de Freitas. Não tem condições, minha gente. Tudo que a gente está dizendo aqui vai por terra quando a gente vê uma aglomeração desse tamanho na feira livre, gente sem máscara, gente muito próxima uma da outra. Herbie, vai acabar com as feiras? Não, mas tome educação ao ir às feiras, né? Será que é necessário ir? Tem gente que vai com filho, tem gente que leva o marido para ir para as feiras, tem gente que vai com a esposa e por aí vai. Está aglomerado demais, espera um pouquinho, não dá para ficar esse tanto de gente embolado no meio de uma pandemia com um coronavírus altamente contagioso. Não dá, gente. E a prefeitura precisa tomar providências com relação a isso, essa aglomeração que acontece nas feiras, também nos bares, né, que acontece muito. Por exemplo, por conta do decreto, a gente tem aí a realidade de hoje de Teixeira de Freitas, né? Muitas lojas, por conta dessa atrapalhada da prefeitura aí, ficou confusa se abre ou não abre. Também tem comerciante que dá aquela de João sem braço, né? Vou abrir ali para ver se cola, vou ficar aberto. Abriu, depois ficou só com a pontinha da loja aberta, aí abre e fecha,
O certo é que no primeiro dia foi essa a realidade, né? A maioria das lojas fechadas, mas algumas lojas, alguns setores ali querendo abrir, outros dizendo que estavam confusos ainda com relação ao decreto de ontem, que houve várias atrapalhadas, que a Yara já falou. A vigilância, o pessoal da fiscalização já agiu hoje de manhã, né, fechando, obrigando, tá aí o pessoal da vigilância sanitária agindo aí, obrigando a comércios aqui perto do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, comércios que estavam abertos, comércios não essenciais que estavam abertos, obrigando aí o pessoal a fechar as portas aqui em Teixeira de Freitas, em cumprimento ao decreto aí estadual, o decreto municipal aqui da nossa cidade. Por falar nisso, né, as forças de segurança vão estar trabalhando aí para manter o decreto funcionando aqui na nossa cidade. Nós temos uma entrevista com o Major Silvio Nunes, ele falando justamente da prevenção, né, os cuidados com a saúde dos policiais que trabalham e também com relação à fiscalização no cumprimento do decreto municipal. O Major Silvio Nunes, que é o comandante da 87ª Companhia. Diversas medidas de prevenção, certo? E medidas de higiene foram instaladas aqui na companhia. Tá? Nós temos a distribuição, certo, do álcool 70, do álcool em gel para todos os policiais militares, certo? Nós dotamos as viaturas também, certo, de borrifadores com álcool, certo? Já foi disponibilizado para todos os policiais militares máscaras e é feita a higienização das viaturas diariamente, né, com a solução, certo, de água mais a água sanitária, certo? Então, todas as medidas que estão sendo possíveis serem tomadas, nós estamos tomando. Os policiais que estão de serviço já estão orientados se eles presenciarem qualquer tipo de aglomeração física, ou até mesmo essa questão dos bares abertos e tudo mais, eles estão orientados a irem lá e fazerem, né, as devidas orientações e determinarem o fechamento. A única questão é que não vai ser feito o procedimento administrativo, né, que a prefeitura ela tem essa competência para fazer, no caso das notificações, interdições, certo? Ou até mesmo cassação de alvarás e etc. Essa parte não vai ser feita pela Polícia Militar. Mas nada impede que a gente comunique, certo? Que nós façamos a comunicação oficial, certo? Para a Prefeitura e, num momento posterior, a Prefeitura também adote esses tipos de punições. 1h22 da tarde, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta aí com outros assuntos. Nós vamos para os bairros aí, daqui a pouquinho a gente volta com Cidade Notícias Interativa. Uma 1h25 da tarde, vamos aqui para a tela, tem assunto para a gente mostrar aqui, as mensagens, né, que as pessoas mandam. Rua Estrela do Sul, no bairro São Lourenço, tem um problema aí desse lixo na beira da avenida aí, da Rua Estrela do Sul, tem um buraco também bastante grande. Tome muito cuidado ao passar por essa região, situação horrível aí na Rua Estrela do Sul, no bairro São Lourenço. No bairro Liberdade 2 também tem situação, na Rua Recreio, né, com este buraco aberto aí. Água empoçada, atenção Prefeitura, Rua Recreio, Liberdade 2 aqui em Teixeira. Ainda no Liberdade 2 tem uma situação lá na Rua Lei Áurea, né? É aquele problema clássico, jogaram o lixo e depois tacaram fogo, incomodando a todos aí que moram nessa região do Liberdade 2, Rua Lei Áurea, aqui em Teixeira de Freitas. Agora tem outras notícias aí pelo estado da Bahia. Droga escondida no para-choque de um carro na BR-324. A ação da Polícia Rodoviária Federal foi na região metropolitana de Salvador. Foram descobertos 19 quilos de maconha. Um homem e uma mulher foram presos. Polícia Civil recupera carga de fios e arames avaliada em R$150 mil. O material estava num depósito na cidade de Feira de Santana. Motociclista cai da ponte sobre o rio São Francisco, em Juazeiro, no norte da Bahia. Com fraturas, ele foi encaminhado para o hospital, onde segue internado. O Corpo de Bombeiros resgata 2 jiboias que estavam nas áreas urbanas de Jequié e Barreiras. Os animais, um com 2 metros de comprimento, foram devolvidos à natureza. 1 da tarde, mais 26 minutinhos, Yara Lopes chega agora para trazer para a gente os números do boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
Olha, teve um aumento significativo no número de casos confirmados de ontem para hoje. A gente estava tendo sempre um aumento de 1.000 casos e de ontem para hoje foram 2.532 novas confirmações de Covid-19. Então, aqui na Bahia nós chegamos a 21.430 casos, já são 736 óbitos, infelizmente, e 13.447 casos ativos aqui no nosso estado. Yara, tem informações sobre a vacinação contra a gripe, né? Que é importante que as pessoas se vacinem, justamente ela não protege as pessoas contra o coronavírus, mas protege contra as outras gripes, né? Influenza. Exatamente, é bem importante as pessoas se imunizarem, até mesmo para não confundirem os sintomas agora com Covid-19, é bom estar preparado, mas infelizmente nós não atingimos o número que o Ministério da Saúde estava desejando, por isso que agora esse calendário foi ampliado, a vacinação seria agora até o dia 5, né, mas foi ampliado até o dia 30 de junho, então aqueles grupos, professores, gestantes, crianças, né, de até 5 anos de idade, pessoas que têm alguma doença podem se dirigir até o posto de saúde para poder se imunizar. Porque o que aconteceria? No dia 5, aí iria começar a vacinação caso sobrassem doses para quem não está dentro desses grupos, não sobrou doses demais, essas pessoas ainda não estão imunizadas, então gestantes, idosos, crianças devem tentar garantir essa dose no postinho de saúde mais próximo. 1h da tarde, mais 28 minutinhos, vou aproveitar um tempinho aqui, tem uma mensagem, uma telespectadora, né? Na opinião dela, ela colocou o seguinte, tem que tomar cuidado com a pandemia, mas não precisaria fechar o comércio, uma cidade com 164 mil habitantes, 221 pessoas infectadas. Na opinião dela, a dengue e a chikungunya estão muito pior aqui, né? E com certeza, segundo ela, a política estaria na frente. Amanhã a gente vai estar falando mais sobre isso. Tem que fechar sim, porque a coisa pode piorar e muito. Tome cuidado. Ótima tarde a todos.